boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender da hora que você está assistindo ou revendo essa aula. Hoje, dando continuidade ao estudo aí dos procedimentos penais, nós vamos estudar o procedimento do júri, procedimento especialmente tratado pela nossa Constituição, implementado pela nossa Constituição e delineado aí no Código de Processo, e vamos dividir o estudo do Tribunal do Júri em 4 aulas. Hoje nós vamos estudar as 2 primeiras, que tratam-se das noções gerais e da primeira etapa do júri, que é o Judício Accusatione, e nas 2 aulas posteriores nós iremos encerrar com a etapa intermediária e decisória e com a etapa do plenário do júri, ok? Então venham com a gente e vamos aí ao procedimento do júri. Primeiro, gente, vamos analisar aí os antecedentes históricos no mundo, né? A história que nos trouxe até aqui no procedimento do júri. Aonde foi criado? Né? Há uma grande controvérsia sobre aonde foi criado o procedimento do júri. Alguns falam que a origem dele é na Inglaterra, no direito anglo-saxão. Outros falam que o antecedente é mais remoto ainda, lá na Grécia e posteriormente apreciado em Roma. Nós vamos seguir essa linha, entendendo que o antecedente mais antigo advém aí de Roma, tá? Que aprimorou o que já tínhamos na legislação da Grécia. O que acontece é o seguinte: no procedimento utilizado em Roma, o Tribunal do Júri, o que é semelhante a hoje ao Tribunal do Júri, era o procedimento recursal. Então, se a pessoa fosse condenada na primeira etapa, que era realizada pelo magistrado ou pretor, ela poderia recorrer ao julgamento dos seus iguais, do povo. E talvez daí que se refiram os estudiosos que preferem essa tese dos antecedentes remetidos aí à Grécia. Aqui no Ocidente, mais propriamente, um procedimento bem mais próximo do nosso, os antecedentes são aí na Inglaterra, em especial na Magna Carta Libertatis, né? A carta promulgada pelo rei João Sem Terra em 1215. Né? Nós já falamos disso demais, vocês já ouviram por diversas disciplinas no curso a história lá do rei João Sem Terra, que para conquistar um pouco de poder ele teve que fazer as concessões. E olha só, o Tribunal do Júri, a ideia da formação do Tribunal do Júri na Magna Carta está dentro de um fragmento da Magna Carta que traz um princípio também do devido processo legal. Vejam só, ninguém pode ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares. Olha só que interessante. O julgamento dos pares, que é a grande ideia aí do Tribunal do Júri. A pessoa ser submetida ao julgamento de seus iguais. Há a sensação que a sociedade tem sobre justiça e com relação a um determinado crime, e não um julgamento feito por uma pessoa tecnicamente habilitada, como são os demais procedimentos que nós temos. Após a Revolução Francesa, em 1798, nós tivemos também uma ascensão desse tipo de procedimento na França, em decorrência da grande corrupção prévia à Revolução Francesa, envolvendo os magistrados, que sempre protegiam as classes privilegiadas. Então, naquela onda de cortar cabeças iniciada por Robespierre, que acabou inclusive com a cabeça dele rolando, né, teve-se uma grande desconfiança desses julgamentos feitos por magistrados. E então o povo se sentiu mais confortável instituindo um sistema, olha só, de julgamentos feitos pelo próprio povo, ok? Então, olha só, no Brasil, vindo para o Brasil, a influência da Revolução Francesa, né, e a influência aí dos direitos humanos e do iluminismo, ela culminou também nas primeiras legislações brasileiras, inclusive lá ó, em 1822, onde se instituiu, através dessa lei, a Lei de 18 de junho de 1822, o Tribunal de Júri. E, inicialmente, ele era usado no Brasil para processar os crimes de imprensa. Veja só, então o processamento primeiro do Tribunal do Júri no Brasil foram os crimes de imprensa. No texto constitucional, ela surgiu lá em 1934 e foi regulamentada bem depois, vejam só, em 1941, pela lei aí 3689, um decreto-lei, tá? De 3689. E esse decreto, gente, ele perdurou por muito tempo
ele foi incorporado, esse decreto, ao nosso Código de Processo Penal, que é dessa época, vejam só. Então ele foi incorporado o rito completamente, tá? A ideia inicial, trazida por essa lei, eram 21 jurados e um juiz togado que faziam o julgamento. E os crimes, vejam só, homicídio, infanticídio, induzimento à ajuda ao suicídio, duelo com morte, olha que interessante, e latrocínio. Então, vejam, esses são os antecedentes históricos que nos trouxeram, desculpem, até o procedimento que nós temos aí consolidado. Então, a Constituição de 88, ela manteve o Tribunal do Júri dentro dela, só que não como uma instituição judiciária. Vejam só, não está lá no capítulo do Poder Judiciário, ela está no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, no inciso aí 38, mais propriamente, do artigo 5º. Então, é um direito fundamental, que a Constituição previu, de uma pessoa acusada por certos crimes, de ser julgada por seus pares. Lembram lá que a gente falou há pouco, Magna Carta? A ideia de democracia quando a pessoa é julgada pelos seus pares, a sensação de justiça feita pela própria sociedade. Vejam só, então, isso é introjetado na Constituição também. E não para todos os crimes, para alguns crimes, como nós vamos ver. Então, olha o que a Constituição fala. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Então, na classificação de José Afonso da Silva, eminente constitucionalista, é uma norma de eficácia limitada, porque ela não se auto-executa. Percebam, isso não é suficiente, o que está no texto constitucional não é suficiente para se implementar e se executar aí o rito do júri, tá? Então a norma de eficácia é limitada, pois depende de lei para ser plenamente aplicada. Então, a lei que vai aplicá-la aí é o nosso Código de Processo Penal. A Constituição, pessoal, ela trouxe também alguns princípios ligados ao rito do júri. Então vamos ver um por um para a gente entender. O primeiro deles traz uma certa confusão. E se vocês se sentirem confusos com esse princípio, não se culpem, porque até o Supremo também traz algumas confusões quando fala desse princípio do júri. Olha só, a plenitude de defesa. Aí você fala, poxa professor, mas nós temos lá na Constituição, no artigo 5º também, tá? A ampla defesa. Qual que é a diferença de ampla defesa para plenitude de defesa? Bom, há uma confusão terminológica, tá? Alguns doutrinadores, eles vão trazer a ideia de que plenitude é mais denso ainda do que ampla defesa. E nós vamos ver que, olha, é interessante esse posicionamento. Eu, particularmente, coaduno com ele. Então, vamos lá. Olha só. O STF, às vezes, ele fala, olha, no júri, em algumas decisões eles falam, no júri vigem os princípios aí da plenitude de defesa e contraditório, ou da ampla defesa e contraditória. É uma confusão terminológica, mas vamos entender o seguinte. Para efeitos terminológicos, a plenitude de defesa é mais ampla do que a ampla defesa, ok? Então, ela traz uma maior amplitude. Mas como? Vamos ver aqui? É necessário, então, olha só. Primeiro ponto, o júri. No âmbito dos julgamentos comuns, o juiz, quando profere uma decisão, ele deve fundamentá-la. Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. E foi consolidado aí, mais propriamente, com o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo, né? Com a lei anticrime, que trouxe a necessidade de uma fundamentação mais densa. Então, fundamentar é algo que é essencial para as decisões sob pena de nulidade. A única nulidade que nós temos aí constitucional, não é? Mas para o júri não. O júri não precisa fundamentar suas decisões. E por conta disso, e pelo réu, por falta da fundamentação das decisões do júri, tá, que tem a sua íntima convicção assegurada, o réu pode ter uma defesa maior ainda do que nos procedimentos comuns. Então a plenitude de defesa, olha só, ela se materializa de diversas formas. Por exemplo, no plenário do júri, quer dizer, no julgamento propriamente dito, feito pelo povo,
pode-se usar argumentos não jurídicos, argumentos sociológicos, argumentos políticos, argumentos religiosos, morais ou qualquer outro. O advogado pode chorar, o advogado pode rasgar suas vestes, né? E ali pode-se usar todos os argumentos retóricos, linguísticos ou de expressão corporal na busca de convencimento dos jurados, porque o convencimento dos jurados é íntimo e não precisa de fundamentação. Então o jurado pode dar sua decisão, vejam só, com base no argumento religioso utilizado pela defesa. Isso, meus senhores e senhoras, é a plenitude de defesa no júri. Então percebam, é muito maior do que a ampla defesa, não é? Vamos lá. O sigilo das votações ele vai servir para assegurar que os jurados manifestem a sua íntima convicção. No sistema do Tribunal do Júri, os jurados julgam de acordo com sua íntima convicção e não estão adstritos a nenhuma fundamentação. Eles não precisam dizer por que votaram daquela determinada forma. Entendeu? Então eles têm absoluta liberdade para decidir sobre como votar. Tá? Então, para que seja assegurada a sua manifestação íntima, as votações são feitas em sigilo, para que não hajam questionamentos posteriores ou pressões anteriores acerca dos seus votos. Tá? Isso vai permitir que o juiz, assim que verifique por ter se chegado à maioria dos votos, sendo impossível com os demais mudar o teor da decisão, encerrar e não abrir os outros votos. Então, olha só, de 7 votos, apurou-se 4 favoráveis. Não há necessidade de abrir os outros 3, porque isso não mudaria a decisão já tomada. Okay? Obriga os jurados também, ao seu turno, que não conversem sobre suas opiniões, não discutam. Olha só, o que vige aqui é o princípio da íntima convicção dos jurados. Então não pode um buscar influenciar o outro. Então nós temos diversos julgados, inclusive aqui no Tocantins, de decisões que são reformadas, determinando um novo julgamento. Por quê? Porque o jurado manifestou sua opinião, induzindo os outros a votarem de determinada forma. Então no Brasil, cada um vota à sua maneira e não pode induzir os demais a votarem, ok? O voto é feito em sala secreta, sala reservada, tá? Através de células secretas depositadas em uma urna. Fechado? Próximo princípio aí, a soberania dos vereditos. Então, a decisão dos jurados, dos 7 jurados, ela é soberana, não pode ser reformada. Mas isso não significa dizer que a decisão seja irrecorrível. É possível o recurso das decisões, só que o mérito não pode ser modificado em face de um recurso levado aos tribunais. Então o tribunal não pode modificar o que foi decidido pelos jurados. O que o tribunal pode fazer é mandar que seja feito outro julgamento por outro conselho de jurados, tá? Então isso mantém a soberania dos júris. Então vamos lá, olha só, por exemplo, a decisão em um julgamento que seja manifestamente contrário aos autos e que seja mandado fazer um novo júri não é incompatível com a soberania, uma vez que a nova decisão também será dada pelo tribunal do júri. Veja o que o STF falou. Então o tribunal não pode modificar o que o júri falou, mas pode determinar que outro julgamento seja feito, ok? Ademais, o tribunal pode julgar questões que não são relativas ao julgamento dos jurados, como nulidades, erro na dosimetria da pena ou o próprio julgamento contrário à prova dos autos, em que ele manda que seja feito um novo julgamento. A soberania dos vereditos, tá? Ela também não é afetada em caso de revisão criminal. Revisão criminal, nós vamos estudar, é uma ação impugnativa autônoma. É uma ação utilizada quando já transitou em julgado a sentença penal condenatória e se descobre, por exemplo, uma prova nova capaz de absolver o réu. Então, um caso no Brasil clássico, que virou filme, é o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves foram acusados de assassinar um andarilho.
e depois de condenados e transitado em julgado, esse andarilho apareceu na cidade, tá? Então, vejam só, é uma prova cabal que não aconteceu crime. O suposto morto estava vivo, na verdade, né? Enfim, a revisão criminal feita, ela não viola a soberania. Então, vejam só, o que o STF falou? O tribunal do júri é uma garantia fundamental do acusado de ser julgado por seus pares. Essa garantia fundamental não pode ser um paradoxal obstáculo à restauração da liberdade do condenado, quando ela é cabalmente comprovada. Percebam? Então, olha, é um direito e garantia fundamental, não pode ser um paradoxal obstáculo à restauração da liberdade. E um caso como esse exemplo, e diversos outros aí que nós poderíamos dar. A competência do júri também é definida constitucionalmente. E o nosso constituinte originário, ele decidiu que o júri vai julgar, e julga no Brasil, os crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Então, crimes dolosos contra a vida nos termos da legislação penal. Então, o que a legislação penal classifica como crime contra a vida vai ser julgado aí pelo tribunal do júri. Quais crimes nós temos aí? 121, homicídio. 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e, com a reforma da lei anticrime, a automutilação. Infanticídio, 123, e os artigos 124 a 126, que dizem respeito aí ao aborto em suas diversas modalidades. Então, todos esses aqui são crimes contra a vida. E aí? Gente, tomem muito cuidado. Lembrem que no semestre passado nós estudamos aí conexão e continência. No caso do júri, vamos recordar que o Código de Processo fala que os crimes conexos ou continentes ao júri serão julgados também no tribunal do júri. Então, podem outros crimes serem julgados no âmbito do júri? Sim. Inclusive crime de menor potencial ofensivo, desde que ele seja conexo a um crime doloso contra a vida. Beleza? Competência do júri e o genocídio. Esse é um caso que eu trouxe para vocês que eu acho interessantíssimo. Olha só, genocídio aparenta ser um crime contra a vida, porque é morte de grupos ou grupamentos de pessoas, tá? Com o fim de exterminar aquele determinado grupo. Então vejam só, nós temos um informativo 402 do STJ que decidiu sobre um caso específico, que foi o massacre dos índios Rashimu no Amazonas por garimpeiros. E nesse caso, o STJ decidiu algumas questões essenciais que eu trouxe aqui para vocês. Então vejam só. Primeiro, crimes contra direitos indígenas, então genocídio de etnias, tribos indígenas. Primeiro, por direitos indígenas ser de responsabilidade da União, a competência é federal. Então, primeiro ponto. Se fosse Tribunal do Júri, seria Tribunal do Júri Federal. Que eu faço um parêntese. Nós podemos ter Tribunal do Júri nos estados, no âmbito da Justiça Estadual ou no âmbito da Justiça Federal também. Tá? Então, primeiro ponto que o STJ colocou. Competência federal. Segundo ponto. O crime de genocídio tem objetividade jurídica, tipos objetivos e subjetivos, bem como sujeito passivo inteiramente distinto dos arrolados como crime contra a vida. Então, homicídio, por exemplo, olha só, sujeito passivo, outrem, ou outrens, tá? O genocídio não. O genocídio, o que o STJ falou? O bem tutelado é a vida comum de um grupo. Então, não é o indivíduo, é a vida comum de um grupo, é aquela sociedade, aquela microsociedade, tá? De homens ou parte desses, ou seja, da comunidade dos povos. Então não se tutela a vida, ainda que a vida seja extremamente importante para o genocídio. Se tutela sim o grupo, o agrupamento, no caso aí, a etnia dos índios Rashimu no Amazonas, tá? Então, genocídio não é competência do júri, não é crime contra a vida, tá? E aí, o procedimento do júri, como ele é formado. Então, nós temos 3 etapas. A primeira é comum ao que nós já estudamos em diversos outros procedimentos, que é o inquérito policial. E o inquérito policial, ele vai ser
iniciado, tá, para apuração preliminar aí, de um crime contra a vida, inclusive de policiais ou militares, tá, no exercício de suas funções. Também, olha só, a reforma de 2017 ampliou o rol de crimes militares, mas deixou excepcionalizados crimes contra a vida cometidos por militar no exercício de sua função. Esses são investigados pelas polícias judiciárias, seja federal ou polícia civil, e processado pelo tribunal do júri também, ok? Então, olha só, no exercício de sua função também, lembrando que o artigo 14A do Código de Processo Penal trouxe a obrigatoriedade de advogado para policiais investigados por crimes contra a vida no exercício da função ou em razão da sua função, tá? Então, olha só, encerrado o inquérito, o Ministério Público promove a ação penal, o juiz, recebendo a inicial acusatória, inicia-se a primeira parte do júri, que é o sumário de culpa. No sumário de culpa, ou judício accusazione, é julgada a acusação, é verificado se realmente tem elementos, olha só, se tem o fumus commissi delicti, que habilite a pessoa a ser processada, a ser julgada pelo julgamento popular. Então, um juiz togado vai verificar se procede a acusação, não se a pessoa é culpada ou não, porque isso cabe ao julgamento popular. E sendo admitida a acusação, ela é submetida ao julgamento do júri. A terceira parte, depois do réu pronunciado, vai ser o julgamento pelo povo. Ali sim vai se discutir o mérito da causa. Condenado, inocente, vai ser discutido ali no âmbito do plenário do júri pelo julgamento popular em voto soberano, como nós vimos anteriormente. O nosso procedimento do júri, pessoal, ele foi reformado inteiramente em 2008. Em 2008 se operou uma reforma completa do procedimento do júri, que era aquele que vinha desde a instituição da lei em 41. Em 41 foi instituído por lei, depois foi incorporado ao Código de Processo Penal e persistiu até 2008. E olha só, 20 anos depois da Constituição, se operou uma reforma no procedimento do júri, tentando consolidar os direitos e garantias fundamentais. Um tanto quanto rápido, não é? É até engraçado. Então vamos lá, olha só. A reforma buscou adaptar o rito à Constituição 20 anos depois, tá? Celeridade típica do nosso Congresso, tá? Então, novidades trazidas na época: incorporação do contraditório, consolidação da plenitude de defesa, sistema de inquirição cruzada para testemunhas, quesitações, recursos e alguns outros que nós vamos estudar no decurso de nossas aulas, ok? Então, aqui a gente encerra a primeira parte, que é essa teoria geral do Tribunal do Júri. Beleza? Pessoal, apreciação da inicial acusatória. Então, nós vimos lá que a inicial acusatória tem que ter aqueles elementos do artigo 41. Beleza, isso aqui já está batido e já está mais do que estudado pelos senhores e senhoras, tá? Então, vejam só, na apreciação da inicial, nós não vamos ter aqueles passos que nós estudamos lá do 395, 396, 396A e 397. Por quê? Porque expressamente lá no 394, nós temos o parágrafo 3º, que vai falar o quê? Nos processos de competência do júri, o procedimento observará as disposições do 406 a 497 deste Código. Então, exclui-se a parte inicial do 395, 396, 396A e 397. Então, aquele procedimento de recebimento ou rejeição do 395 está excluído, ok? Nós vamos ter um próprio aqui do júri, que é mais simples do que aquele. Vamos ver então lá. Olha só, parte-se logo para o recebimento ou rejeição, sem se elencarem as causas que levam ao recebimento ou as causas que levariam à rejeição. Então, quando a gente lê o 406, ele não é claro como o 395, que fala, ó, o juiz rejeitará a inicial quando foi inepta. Então, não vai ter isso no 496. Ele já parte direto para o recebimento. O juiz receberá a inicial. Então, o que a gente deve entender aqui? Que na prática,
o juiz faz uma analogia com o 395 para os casos de rejeição, mas ele não pode aplicar expressamente o 395. Tá? Mas há uma lacuna e tem que fazer uma interpretação analógica dentro do próprio diploma processual penal. Tá? Então, olha só. A clássica doutrina e as decisões mais antigas dizem que não exige-se fundamentação do recebimento ou rejeição da inicial acusatória. Mas creio eu que isso vai mudar com a lei anticrime e principalmente esse dispositivo aqui, 315, parágrafo 2º do CPP, que foi uma inovação que exige a fundamentação para todas as decisões. E considerando que o recebimento é uma decisão interlocutória, tá? Interlocutória mista, digo mais, não entender, tá? Deve ser fundamentado. E olha só que o 315, parágrafo 2 fala: a decisão não será fundamentada, tá? Seja ela interlocutória, sentença ou acordo, então no caso a gente está falando da interlocutória, de recebimento, se só reproduzir texto legal, empregar conceitos jurídicos sem explicar o vínculo com a decisão, invocar motivos genéricos, não enfrentar argumentos apresentados para apreciação. Então, o promotor traz argumentos que levarão ao recebimento ou não. O juiz não pode deixar de apreciar e rejeitar, senão vai ser nula aquela decisão. Okay? Invocar precedentes sem apontar o fundamento, também não. Invocar a jurisprudência só de migué, só de H, também não. Ou deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente que tenha sido invocado pela parte, sem apresentar distinção entre o caso concreto e a súmula, precedente ou jurisprudência invocada pela parte. É o chamado distinguish. Ele tem que mostrar, se não for aplicar o que foi invocado, tá, que há uma distinção. Isso aqui nos dá segurança jurídica. Segurança para que as decisões dos tribunais sejam respeitadas pelo próprio judiciário. Claro, quando não há distinção com o caso concreto. Recebida a denúncia, tá? Então o 406 ele já fala de receber, não fala em causas de rejeição, não fala o que é necessário para receber tão pouco, ele só fala recebida a inicial, será citado o acusado para dar a resposta em 10 dias. E aí é o mesmo prazo que nós temos lá no 396, no procedimento comum. Tá? Então, é para ser dada a resposta em 10 dias após citado. Tá? Lembrando, pessoal, que o início, o processo só se angulariza, ele só se aperfeiçoa. Então, vejam só, por enquanto nós temos o quê? O MP postulando algo, postulando uma condenação. Ainda não temos uma relação jurídico-processual porque não temos 3 partes. Nós não temos o acto trinum personarum. Então, a citação válida, ela vai angularizar esse pedido e transformar esse pedido num processo. Então, a citação válida, isso o próprio CPP já fala, né? A citação válida que aperfeiçoa o processo, que traz o nascimento do processo, tá? Então, a citação válida. A citação válida, abre-se o prazo aí para se dar a resposta à acusação. E na resposta à acusação, o que o réu vai poder trazer? Preliminares, tudo que for de interesse à defesa, documentos e justificações, que achar que importa, especificar provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, sendo 8 por fato e por acusado. Então se multiplicam aí as testemunhas, tá? Na resposta à acusação, gente, é importante dizer que se não for dada a resposta à acusação, considera-se o réu indefeso. O que o advogado pode, dentro de sua estratégia processual, e aí a gente está falando dentro da teoria dos jogos, como estratégia processual, é fazer uma resposta sucinta. Então vejam só, a ausência de peça, ainda que seja sucinta, né? Ó, repudio, injusta todas as acusações, ou que o meu cliente é inocente e apresentarei os motivos a posteriori. Pronto, é sucinta, mas é o suficiente. Não é causa de nulidade. A sucinta não, mas a ausência é. Não pode o advogado, ainda que seja como estratégia, falar não apresenta defesa. E olha só, nós temos uma súmula 523 para isso. No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Então veja, se for uma estratégia bem montada pelo advogado para que use de outros recursos posteriormente, não tem problema nenhum, porque posteriormente vai ser mostrado que não houve prejuízo para o réu, se for uma estratégia bem montada, ok? Então, o que não pode é deixar de apresentar a defesa. Se deixar, o que o juiz vai fazer? Olha só, caso não apresentada a defesa, o juiz nomeará um defensor e dará novo prazo para a apresentação da resposta à acusação. Na resposta à acusação, poderão ser apresentadas também exceções. E nesse ponto, o artigo 407 é redundante, porque ele repete o que já é dito lá pelo artigo 111 do CPP, tá? Que as exceções serão processadas em apartado, que elas não prejudicam o processo principal. Tá? E o que se pode arguir como exceção? Suspeição, incompetência, litispendência, ilegitimidade de parte do acusador, por exemplo, ou de coisa julgada. Aqui tenta-se indiretamente atacar o mérito. Então, algumas exceções que nós vamos ter aí são dilatórias e outras são peremptórias que vão extinguir, como por exemplo da coisa julgada, diferentemente da suspeição que só vai remeter para outro juiz que não o seja. Tá? Contraditório sobre a defesa, que tem uma peculiaridade. Se na resposta à acusação forem apresentados novos documentos ou novos fatos, vai ser dada a oportunidade aí para o Ministério Público se manifestar em 5 dias sobre esses novos elementos trazidos aí para os autos. Então tenta-se estabelecer uma bilateralidade prévia, tá? Prévia ao início aí da instrução. Diligências solicitadas. Bom, na petição inicial do MP, na denúncia, ou na queixa-crime subsidiária da pública e na resposta à acusação, podem ser solicitadas diligências. O juiz vai deliberar isso após toda essa parte inicial e petitória. Então, uma parte apresenta a sua tese, a outra parte a antítese. O juiz não vai decidir nada acerca do mérito, mas vai decidir acerca dos pedidos. Então, a parte instrumental, o juiz vai decidir diligências pedidas, mandar intimar testemunhas para que as que vão ser ouvidas. Então, nessa etapa aqui, o magistrado vai também poder acolher exceções preliminares, nulidades também no processo. Tá? O que mais que ele vai poder fazer aqui? Eu coloquei alguns exemplos. O aditamento da inicial acusatória, tá? Quando acatado algum argumento defensivo que geraria a rejeição da inicial e que seja possível de ser sanado sem problema algum. Desentranhamento de provas colhidas de forma ilícita, isso pode ser pedido pela defesa como preliminar e o juiz pode mandar desentranhar as provas. E é bom, porque as provas desentranhadas nessa etapa, elas não vão contaminar a convicção dos jurados. Tá? Refazimento de ato processual que seja nulo, então a nulidade, como nós vamos ver lá na frente, ela faz com que os atos sejam refeitos, para que se permita a rigidez processual. Saneamento de erros que não ensejam nulidades, então erros formais que não vão ensejar a nulidade do feito. E aí, a audiência de instrução em debate. Não se diz o prazo que ela deve ser marcada, mas se diz o prazo desse procedimento inteiro, entre o recebimento e a decisão, que é um prazo total que nós temos aí de 90 dias previsto. Claro, prazo impróprio, prazo orientativo, que não gera sanção processual, porque, vamos lembrar, no Brasil vige a doutrina do não prazo, não há sanção. Então é como se eu falar para vocês, ó gente, tem um trabalho para a próxima aula, mas pode entregar ano que vem. Ninguém vai entregar na próxima aula, né? É mais ou menos o que acontece aqui no Código de Processo Penal, tá? Serão intimados aí antes da instrução as partes, testemunhas, tá? Sendo deliberado pelo juiz a viabilidade da acusação. Então, nessa audiência de instrução e debate, o juiz não vai sentenciar nada. Ele só vai verificar se tem um conjunto probatório mínimo, tá? Dentro do brocado, que não é princípio, cuidado, do indúbio pro societatis, tá? Se tem elementos mínimos que mostrem uma justa causa para que o acusado seja submetido ao julgamento popular. Então o juiz só vai analisar isso, sem adentrar no mérito. E ele pode identificar que tenham causas evidentes que ensejam absolvição e pode também absolver sumariamente. Então aqui, o único provimento meritório que o juiz togado pode dar no judice accusatione é o de absolvição sumária.
beleza? Então, olha só, intimadas as partes, viabilidade da acusação vai ser definida pelo juiz em uma decisão interlocutória mista, que pode ser terminativa ou não terminativa, pronúncia ou impronúncia, ou meritória propriamente dita. Então, olha só, pronúncia, quando o juiz decide que o acusado vai ser submetido a julgamento popular. Impronúncia, quando o juiz decide que tem provas insuficientes, não há justa causa para submetê-lo ao julgamento popular. Então, olha, nós tivemos recentemente aqui, né, uma decisão naquele caso dos postos envolvendo Duda Mendonça, em que foi amplamente divulgado pelo advogado dele que ele foi absolvido. E não foi isso que aconteceu. O que o juiz fez, o doutor Alessandro Hoffmann, foi decidir pela impronúncia. Ele definiu que não existia suficiência de provas que mostrassem a justa causa para ele ser submetido ao júri. Nós vamos ver que a impronúncia não é absolvição, e se novas provas surgirem, o processo pode ser seguido, não tem problema algum. E a absolvição sumária é uma decisão meritória que põe fim em definitiva à causa e, claro, pode ser submetida a recurso. Incompetência do júri também é quando decide-se que não é atribuição do júri, então não é crime doloso contra a vida, tá? Sendo remetido ao juiz competente. O que nós vamos ter na audiência de instrução? Não é instrução e julgamento, não tem julgamento aqui, tá? Pode se chamar até de instrução e decisão. Mas vamos só colocar aí, ó, audiência de instrução e debates, ok? Então, olha lá, o que nós vamos ter? Declaração do ofendido, primeiro ato. Ah, professor, mais crime contra a vida. Mas pode ser tentado, não é? E não é só homicídio, pode ser induzimento ou instigação ao suicídio, quando decorre aí de lesões graves, por exemplo. Então, pode acontecer de termos aí a vítima, tá? Então, declarações do ofendido. O ofendido, lembrando, porque nós já falamos sobre isso, ele é obrigado a comparecer, podendo ser conduzido também coercitivamente para o ato. Tá? Segundo, inquirição das testemunhas. Primeiro, as testemunhas da acusação, depois da defesa, consolidando-se o princípio do contraditório. Vejam só, a testemunha que foi intimada, ela deve comparecer, senão ela vai ter as sanções. Mas a parte que arrolou, a acusação e a defesa, se entender que aquela testemunha é essencial, o que vai ter que acontecer? A audiência vai ser remarcada. E se não for, trazendo prejuízo, pode-se haver a nulidade do procedimento. Claro, seguindo o princípio do pas de nullité sans grief. Não há prejuízo, não há nulidade sem prejuízo comprovado. Ordem: primeiro acusação, depois defesa. Primeiro escuta quem arrolou, depois a parte adversarial no sistema do cross-examination, sistema cruzado de oitivas. Então, primeiro quem intimou, depois a parte contrária, e subsidiariamente o juiz vai perguntar, o juiz pode fazer algumas perguntas também. Esclarecimento de peritos se requerido na manifestação das partes. O perito não vai ficar ali se não tiver anteriormente sido solicitada essa diligência também. Acariações, caso haja contradições entre versões. Reconhecimento de pessoas e coisas, feito no estrito termo do Código de Processo. Então, primeiro a pessoa narra e descreve, e depois ele observa o objeto, a pessoa, entre outros, podendo ser direta ou indireta. Outras provas que queiram produzir, ou apresentar vídeos, enfim, provas documentais. E, por fim, o interrogatório do acusado, assim consolidando o princípio do contraditório. Depois de feita toda a instrução, os debates, que são as alegações orais finais, tá? O tempo para acusação e defesa, tá? São de 20 minutos. 20 minutos. Não cabe aqui memoriais. Não cabe juntada de memoriais também. Nós temos que partir do princípio da oralidade, primordialmente no rito do júri, que é demarcado historicamente por essa oralidade. Então, segue o mesmo tempo que a gente brinca aí, se vira nos 30, não é? 20 minutos, mais 10 para réplica e tréplica. Então, alternadamente, começa a acusação e depois a defesa. Pode a defesa, vejam só, a defesa, lembram, que não poderia deixar de apresentar resposta à acusação, mas aqui ela pode não apresentar as alegações orais finais
é direito da defesa se achar que essa é a estratégia mais correta, ok? Então, a jurisprudência do STJ, eu trouxe aqui a edição 75 de processo penal, ela fala, olha só, a ausência de oferecimento de alegações finais em processo de competência do júri não acarreta nulidade, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa. Então, edição 75 aí, consolidada. Olha que interessante. Aqui não encerra juízo provisório de culpa, então, se o advogado entender no interesse da defesa que não vai fazer diferença o que ele fala, ele pode guardar suas teses para usar no plenário do júri, né? Até porque o plenário do júri nós temos uma ampliação, inclusive, dos argumentos que podem ser utilizados, tá? O que pode ser feito nas alegações orais finais? Como exemplo aqui, arguir nulidades que tenham ocorrido após o saneamento, aquele que eu falei das diligências, após apresentada a resposta à acusação. Então, pode ser arguída nulidade. Requerer aplicação ou revogação de medidas cautelares. Então, a acusação pode pedir cautelar, a defesa revogação de cautelar sem problema nenhum, tá? Postular a pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. Então, essas são as teses centrais. Requerer um incidente de insanidade mental quando for verificado aí que o acusado pode ter algum problema de sanidade mental. Pode ser absoluta ou parcial, que pode implicar na redução de pena ou aí na absolvição imprópria também. E requerer a desclassificação criminal para ser remetido a juízo diferente, tá? Isso aqui já passou. E, por fim, nós temos aí a etapa decisória. Na etapa decisória, tá? Em que a instrução deve ser concluída 90 dias dentro disso, o juiz vai ter 10 dias para prolatar sua decisão, prazo orientativo, tá? E olha, é tão orientativo esse prazo que eu trouxe aqui uma jurisprudência que confirma o que já é pacificado nos tribunais superiores. Restando materializada a autoridade judiciária, não se encontra omissa, não há ilegalidade a ser reparada. Era um caso em que a defesa alegava excesso de prazo, tá? Excesso de prazo, porque já excediam em 3 meses os 90 dias. Então já tinha se dobrado o prazo. Mas olha o que era o caso. O TJ estava julgando 3 réus acusados por 3 crimes, conexão. Então era um caso bem mais complexo. Então o Tribunal de Justiça do DF entendeu que não era caso aí de abuso, porque a complexidade do caso justificava a demora acima do prazo convencionado. Beleza? Então, pessoal, aqui nós encerramos essa etapa do Tribunal do Júri, que é a primeira etapa do Judício Accusatione. E aí, na próxima aula, nós vamos estudar aí o Judício Causa. Então, nós vamos ver o plenário do júri propriamente dito, numa primeira etapa, tá? Como que se prepara, como que se compõem os jurados. E em uma segunda etapa, nós vamos verificar como é feito o julgamento, a instrução em plenário, as quesitações, as votações e, enfim, a conclusão desse procedimento em primeiro grau, ok? Lá no material, lá no portal do aluno, vai ter o material para vocês gravarem um pequeno vídeo de vocês falando, dando opinião e trazendo também, tá, alguns conceitos referentes a uma temática que eu vou postular para vocês lá, que tem relação aí com o nosso Tribunal do Júri, ok?